This is our fourth generation air-to-air missile in partnership with Brazilian Air Force. Starting of production now, it has been tested in TRL 7. From this model, MACG is developing anti-air defense missiles mid-range with a longer booster to reach a 40 km range. Vamos tentar explicar agora essa fala do Simon Janot. O Ma-1B Piranha é um míssil ar-ar de quarta geração de curto alcance guiado por infravermelho, desenvolvido inicialmente pela Mectron e pela Força Aérea Brasileira, projeto que foi posteriormente adquirido pela empresa brasileira de defesa MACG, e é um míssil que foi projetado para combates aéreos ágeis, com uma velocidade máxima de Mach 3,5, aproximadamente 4.300 km por hora, um alcance prático efetivo de até 10 km, uma altitude operacional de até 8 km, 8.000 metros de altitude, um peso no lançamento de 93 kg e uma ogiva de fragmentação anular de 7 kg. As dimensões do míssil: 2,9 metros de comprimento, 166 milímetros de diâmetro e 466 milímetros de envergadura. O míssil Ma-1B Piranha, desenvolvido pela Mectron, representou uma grande atualização de sensores quando comparado ao seu antecessor, o Ma-1. Em vez do scanner monocromático original, o Ma-1B utiliza um sensor infravermelho de imagem de banda dupla, que aumenta significativamente o rastreamento fora do eixo de visada e a resistência a flares inimigos. O Ma-1 original utilizava um detector de antimoneto de índio refrigerado a gás com varredura cônica, originalmente derivado de tecnologia sul-africana do míssil AAV-3 Kukri. Em contraste, a unidade de sensor modernizada do Ma-1B emprega um seeker com um ângulo de visão de até 70 graus, melhorando drasticamente a capacidade do piloto equipado com este míssil de travar alvos sem a necessidade de alinhamento perfeito da aeronave em relação ao alvo, ou seja, capacidade All Aspect of Boresight. As limitações originais de varredura cônica do Ma-1A foram superadas no Ma-1B Piranha 2 por meio da adoção de um sensor de duas cores Dual Color to Color de geometria fixa. Essa arquitetura substituiu o antigo espelho rotativo mecânico e as lentes giratórias por matrizes modernas de detecção, eliminando os pontos fracos da tecnologia anterior. O salto tecnológico do barramento óptico e de guiamento alterou profundamente as capacidades do míssil. As resistências contra contramedidas dos flares. No Ma-1 original, a varredura cônica utilizava um sensor de elemento único que lia apenas uma faixa de infravermelho. Alvos falsos de alta temperatura, como flares e pirotécnicos, conseguiam enganar facilmente o míssil. Já no Ma-1B, o sensor de duas cores opera em bandas simultâneas do espectro infravermelho. O computador interno calcula a proporção de energia emitida entre as bandas e, assim, com uma curva de emissão térmica de um motor de caça diferente da queima rápida de um flare, o computador do míssil consegue discriminar o alvo real e ignorar as iscas. No caso da ampliação do campo de visão e do rastreamento, as limitações do Ma-1A incluíam uma mecânica de varredura cônica que limitava a velocidade de varredura em 35 graus por segundo, com o ângulo máximo que o sensor conseguia olhar para os lados, o batente, de 37 graus. Em manobras de alta força G, o alvo saía do cone de leitura se executasse manobras que puxassem alto G. Qual foi a solução encontrada no Ma-1B? Sem a necessidade de girar um espelho mecânico para criar o cone de busca, o novo barramento elevou drasticamente a velocidade de rastreamento do sensor. O ângulo de visada foi estendido para permitir engajamentos em curvas fechadas. A capacidade de disparo em todos os aspectos All Aspect, uma limitação do Ma-1A, embora designado comercialmente como All Aspect, a baixa sensibilidade do sensor de varredura cônica exigia que, em ataques frontais, o inimigo estivesse muito perto para que o calor da fuselagem gerasse contraste suficiente. Qual foi a solução para resolver esse problema no Ma-1B? A nova matriz de sensores aumentou significativamente a sensibilidade ao calor. O Ma-1B adquiriu verdadeira capacidade de interceptar aeronaves vindas de frente a distâncias muito maiores, triplicando o alcance máximo do sensor para 12 km, em comparação aos 4 km práticos do Ma-1A. Aerodinâmica e manobrabilidade reconfiguradas do Ma-1B. Para acompanhar o sensor mais veloz, a estrutura física do míssil também evoluiu, e assim ele ganhou superfícies de controle de fluxo, canards maiores e em formatos diferenciados na seção dianteira.
A cauda da nova versão recebeu novos estabilizadores de geometria livre, sem os rolerons giroscópicos comum em mísseis mais antigos de varredura cônica, essa cauda operando em conjunto com um novo motor de propelente sólido para lidar com manobras agressivas de combate aproximado dogfight. A evolução transformou o Ma-1B Piranha 2 em um míssil considerado pelos engenheiros como de quarta geração, operando em um patamar intermediário entre os projetos renomados como o R-73 Archer russo ou o Piton 4 israelense. Tecla SAP do Caiafa, vamos traduzir para vocês agora toda essa explicação técnica. Bom, já deu para perceber que o Ma-1B Piranha 2 é um excelente começo, é uma excelente base, é uma excelente plataforma para a ideia da MACG de produzir um míssil superficiar que é extremamente manobrável e que tem uma condição em termos de seeker bastante interessante, dependendo da missão que o míssil for executar. Em termos de combate aéreo, um míssil com essa capacidade hoje, ele já é considerado de segunda linha, tá? Os nossos Python 4, por exemplo, que a FAB emprega nos nossos caças F5, EM e FM, já são considerados obsoletos, tanto que nesse exato momento existe uma discussão entre a DIL Defense e a Força Aérea Brasileira para fazer a integração do IRIS-T no F5, mesmo o F5 tendo pouquíssimo tempo à frente de vida útil. O que deixa todo mundo com uma certa pulga atrás da orelha nessa declaração do Simon Janot com relação aos 40 km de alcance, e é aí que a coisa começa a ficar interessante, é o seguinte: o seeker do Ma-1B Piranha, na sua forma original, ele tem um alcance de detecção de calor por contraste de 12 km, como declarado no início do vídeo. Isso não é suficiente se você vai trabalhar com um alcance de 40 km. Então, como que a MACG consegue que um míssil tenha esses 40 km de alcance? Primeira coisa, todos os componentes tecnologicamente obsoletos do projeto do Ma-1B Piranha 2 foram substituídos por componentes atualizados. E, como o próprio Simon Janot já declarou, existe um uso intenso de inteligência artificial nesse novo produto. Como que isso vai funcionar? Quando você dispara um míssil para atingir um alvo que está a uma grande distância, a técnica normalmente utilizada é você ter um sistema de navegação inercial no computador do míssil. Quando o piloto pressiona o gatilho e chama o míssil Fox 1, Fox 2 ou Fox 3, dependendo do alcance, quando ele chama no disparo, o computador de tiro do avião, o sistema de combate do avião, transfere para o computador do míssil, antes do míssil sair do cabide, a última posição relativa do alvo. E é essa última posição relativa do alvo que vai alimentar o computador do míssil, e o míssil vai criar uma navegação até um determinado ponto do céu, e nesse determinado ponto do céu, quilômetros e quilômetros e quilômetros à frente, ele vai ligar o seeker, só aí que o seeker vai passar a funcionar. Esse voo de vários e vários e vários quilômetros é o sistema de navegação inercial que faz. Hoje é possível você criar uma tecnologia mista com um sistema de navegação inercial mais inteligência artificial que te permite disparar esse míssil para um ponto futuro no céu, e aí o booster é uma tecnologia relativamente simples para você conseguir estender o alcance do míssil. Esse booster vai acelerar o míssil para uma grande velocidade e vai ter um grande período de queima sustentada para poder aumentar esse alcance. Quando o míssil chegar naquele ponto do céu aonde o computador acredita que o alvo vai estar, é emitido um comando para o seeker, as baterias do seeker entram em ação, o sistema de refrigeração entra em ação, o seeker é ativado e ele começa a esquadrinhar o céu naquela área do céu aonde o sistema diz que vai estar o alvo inimigo. Ele detecta esse alvo, faz a inspeção do contorno desse alvo, confirma que é o alvo que ele originalmente recebeu o comando para interceptar, e aí ele continua na corrida final de ataque até o impacto, utilizando o seu próprio seeker. Então ele consegue enxergar numa faixa de, vamos colocar aí, 10 quilômetros. Esses outros 30 quilômetros que o míssil voou,
ele fez uma navegação inercial, apoiada, suportada por inteligência artificial, e quando ele faz essa ativação do seeker 40, 30 quilômetros à frente, quem vai fazer a confirmação e o reconhecimento do alvo é essa capacidade de inteligência artificial embarcada, que vai trabalhar em conjunto com o sistema de navegação inercial, que tem como única tarefa levar o míssil do ponto que ele foi disparado, saindo da bateria antiaérea no solo, até o local previsto do impacto, onde deve ter o alvo inimigo, e nessa parte final, que é alguns segundos de voo, quem vai assumir é o seeker do míssil mais o sistema de inteligência artificial. Lembrando que quando eu digo piloto apertou o gatilho, troca piloto pelo operador de uma bateria antiaérea, já que o Ma-1B Piranha 2, na versão que a MACD está oferecendo para o mercado, vai ser usado como uma bateria de míssil superficial antiaéreo, especialmente ágil para enfrentar drones, enxames de drones, mísseis de cruzeiro, mísseis de pequeno porte, helicópteros, alvos ágeis no campo de batalha. Para esse trabalho, para esse tipo de defesa antiaérea altamente especializada, a combinação da base do projeto do Ma-1B Piranha 2, mais as novas tecnologias que a MACG está acrescentando para eliminar o gap tecnológico e trazer o sistema para o século XXI, podem produzir sim um sistema de armas campeão de baixo custo, acessível inclusive para equipar aqui no Brasil baterias antiaéreas de curto alcance. Não dá para a gente dizer que o míssil vai conseguir operar os 40 quilômetros. 40 quilômetros é o alcance máximo, o alcance prático deve ficar na casa de 25 a 35 quilômetros no máximo, né? Mas ainda assim seria um sistema que traria uma proteção muito desejada para as nossas colunas mecanizadas e blindadas, por exemplo. Seria um sistema muito interessante para ser usado também na defesa das bases aéreas da FAB, para defender Anápolis, para defender Santa Cruz, para defender Santa Maria, para defender Canoas, para defender Manaus. Também é um sistema de grande mobilidade, transportável pelo KC-390, que pode ser levado para reforçar defesas antiaéreas, por exemplo, de uma usina de Furnas, de uma usina de Itaipu, de uma central hidrelétrica importante em qualquer ponto do território nacional. Enfim, as aplicabilidades do sistema são inúmeras. Pode estar nascendo aí um campeão da MACD.